sejam bem-vindos ao canal Diário de Tarô. No vídeo de hoje, eu gostaria de partilhar com vocês alguns livros de tarô, tá? São livros que vão ajudar a quem está trilhando, deseja conhecer, mergulhar na simbologia desse oráculo tão especial. Eu trouxe aqui alguns livros, né? E aí eu separei por categoria, tá bom? E a primeira categoria que eu queria apresentar para vocês é essa daqui, ó, Introdução. Muitas pessoas, quando elas têm o ímpeto, né, a ideia de estudar o tarô, a primeira pergunta que vem na cabeça é, né, que baralho que eu vou comprar para poder estudar? Quando, na verdade, num primeiro momento, talvez seja mais interessante a pessoa ler, né, entender um pouco de como que funciona então toda a estrutura das cartas de tarô. E o primeiro livro que eu gostaria de trazer aqui para vocês e que nos ajuda bastante a conhecer, né, que nos apresenta, né, como que é essa estrutura do tarô, é esse livrinho aqui. Iniciação ao Tarô, de Pedro Camargo, tá? É um livro bem fininho, mas é um tesourinho. É um livro muito interessante, de leitura concisa, mas fluida, tá? E ele é bem bacana porque ele traz aqui uma apresentação de toda a história do tarô, né? Os seus estudiosos, os colaboradores, né? Que trilharam esse caminho até ter o tarô da forma que a gente conhece hoje, tá bom? Ele vai ser ilustrado aqui pelo tarô de Marsella, tá? Que é o primeiro, né? É o que dá origem aí aos tarôs que a gente conhece da forma de hoje, né? Então é bem legal a gente entender, ser apresentado ao tarô de Marsella para conhecer a estrutura, né? Como que ele é estruturado dentro de arcanos maiores, menores, né? E os menores divididos em naipes, cada naipe vindo representado por elementos, né? Então esse é um livro que vai te apresentar, né? Te colocar aí a par do que do que contém dentro da estrutura simbólica do tarô, tá bom? Então ele vai trazer aqui, como eu falei, de forma concisa, uma breve descrição da carta, daí alguns aspectos favoráveis, desfavoráveis, algumas palavras-chave, né? Então ele é bem legal, né? E talvez deveria ser assim o primeiro livrinho que a gente pode ler aí para entender então a estrutura do oráculo do tarô, tá? Um outro livro bem legal é esse aqui, ó, A Bíblia do Tarô. Esse é bem famoso, né? Tá em todos os vídeos aí que falam, enfim, de tarô e livros de tarô. Esse aqui tá sempre lá, figurinha carimbada, porque realmente ele é um livro muito legal, tá? Muito bonitinho, um livro gostoso, tá bom? Bem elaborado, tá? Eu coloquei ele aqui na categoria de introdução porque ele traz significados rasos, né? Mas honestos, enfim, faz com que a gente se ingresse dentro do conhecimento do tarô, tá? E o tarô que vai ilustrar aqui o livro é o Universal Tarot, da Lois Carabel, um outro tarô muito bonito, muito famoso, e que é um clone, né, do Rider-Waite-Smith, que é um tarô muito bacana para a gente estudar, né, conhecer, entender a simbologia. Então esse livro vem com, impresso aqui, né, esse livro que nos ajuda bastante também a se introduzir aí dentro da simbologia do tarô, tá bom? Esse livro também tem bastante ideias de tiragens de cartas, né, que a gente chama de spreads, tem bastante coisa, então ele realmente é um livro bem legal e contribui muito, sim, para na introdução da nossa jornada aí no conhecimento do oráculo, tá? Outro livro que eu queria apresentar para vocês é esse bonitinho aqui, ó, A Vida pelo Tarot, A Vida pelo Tarô, de Adriana Castrup. Adriana Castrup é uma taróloga brasileira, ela está ativa aí nas redes, né? Eu acho até que ela dá curso de tarô.
e ela foi por muito tempo assessora para assuntos tarológicos, vamos falar assim, na Rede Globo, tá? E o livro dela é muito, mas é muito interessante mesmo. O que tem de interessante nesse livro? Ela formulou os significados, ela apresenta os significados, os arquétipos do tarô numa linguagem do mundo moderno, tá? Então ela traz a linguagem do tarô para a nossa realidade, certo? O tarô, ele foi sendo construído, né, desde lá do século XIII, século XIV, né, então muito dos significados vem daquela era assim mais antigona, né, e aí a Adriana vem e traz então aqui a figura arquetípica, os significados arquetípicos para a nossa realidade, uma realidade mais contemporânea, tá? Então esse livro aqui é muito, muito legal mesmo. É um livro de sebo, né? Então talvez a gente não encontre aí com tanta facilidade, mas sim encontrarem, né? Não percam a oportunidade de ler esse tarô, porque vale muito, muito a pena, tá? Aí, outra categoria que eu queria mostrar aqui para vocês é a categoria de aprendizagem, tá? Então, são os livros que de fato vão fazer com que a gente aprenda aos significados do tarô. Não que aqueles a gente vai aprender, mas esses são assim, né, de forma com que a gente realmente vai introduzindo cada vez mais, a cada leitura, a gente vai introduzindo sim os significados de cada arcano, tá? Então, o primeiro que eu queria trazer para vocês aqui na categoria de aprendizagem é esse aqui, ó, Tarô para Magos e Bruxas, de Rena Terf, da editora Pensamento. Gente, esse livro, a gente olhando assim esse título, né, remete assim a algo mais teen, adolescente, meio místico, né, mas não se enganem. Esse livro, ele é muito, muito legalzinho, tá? O que eu gosto nele? Primeiro que ele traz, então, aqui, né, ilustrado pelo tarô de Rider-Waite-Smith, tá? E aí, o que eu acho bem bacana nesse livro é porque ele traz uma descrição bastante honesta das cenas das cartas, tá? Então faz a gente entender os símbolos, as cenas, o que é todo esse cenário, né? E muito legal mesmo, e ela é bem fiel às ideias de significados de Edward Waite, tá? E aí ela traz aqui um descritivinho bem raso das cartas, né? Em algumas posições, alguns significados, né? De acordo com casas, né? Casa amorosa, casa... Enfim, mas o que é mais interessante aqui realmente é a descrição que ela faz das cenas, fazendo com que a gente entenda bem, principalmente os arcanos menores, tá? Outro livro muito legal de aprendizagem é esse daqui, ó. O livro completo do tarô, de Juliette Sharma Burke, tá? Essa é uma autora muito conhecida, tá? Porque ela também elaborou um outro livro muito conhecido que é o Tarô Mitológico, tá? E esse livro dela aqui também é um livro muito interessante para a gente aprender tarô, tá? Ela usou uma didática diferente, né? Um pouco diferente, porque ela coloca o cronograma, né, de uma forma diferenciada. Normalmente nos livros a gente vê todos os arcanos maiores e depois todos os menores. Aqui ela ela meio que misturou, então ela apresenta aqui na primeira parte o arcano maior, e aí depois ela coloca também alguns arcanos menores, né, junto. Mas é muito interessante, tá? Muito interessante a abordagem dela, e é um livro muito legal para quem quer aprender tarô. O tarô que ilustra o livro dela é o tarô que foi desenhado, né, por Giovanni Caselli, foi elaborado por ela e desenhado pelo Giovanni Caselli, e é um livro
é um tarô bem bacaninha. Eu tenho um vídeo aqui falando desse tarô, porque é um tarô muito bonitinho e muito bacana também para iniciantes, né? Embora a gente sempre oriente que se comece pelo Rider-Waite-Smith, né? Mas ela conseguiu elaborar dentro da simbologia, né, do Rider-Waite-Smith, ela conseguiu produzir um tarô fácil, né? Um tarô para aprendizes, né? Muito bacana também. Então, indico muito a leitura deste livro. Só que esse livro, gente, hoje, né, fevereiro de 2023, não é um livro recente, né? Um livro de colecionador, enfim, livro de sebo. E o preço dele tá salgado. Tá bem salgado. Então, é uma dica de livro aí para ficar, de repente, aí, né, numa lista de desejos, tá? Para que se encontrarem aí mais para frente por um preço mais ameno, né? Ou então, se de repente ele for relançado, quem sabe, né? Para vocês, fica a dica aí desse livro para aprendizagem, que é muito legal, o livro completo do tarô, de Juliet Sharma. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, só um minutinho. Outro livro muito legal, de uma pessoa também que é personalidade aí no mundo do tarô, né, que tem um papel fundamental aí na divulgação desse oráculo, é Rachel Pollack. E esse livro aqui, 78 Graus de Sabedoria, é um livro muito importante, tá? Rachel é uma pessoa importante, defensora aí de várias causas e dentro do tarô, assim, ela é muito especial. Talvez ela seja a primeira taróloga, a primeira pessoa que deu ao tarô um significado mais de desenvolvimento pessoal, tá? Então o papel dela é fundamental e importante. Aí ela tem o livro dela, que é dividido aqui em arcanos maiores e menores, tá? É um livro também de sebo, né? E, nossa, quem tá começando a ingressar agora, né, nessa coisa de estudar o tarô, é muito privilegiado, gente, é muito feliz. Porque na nossa época, na minha época, era muito difícil a gente encontrar livros de tarô, a gente tinha que correr atrás de sebos, a gente tinha que deixar nossas pregas lá, porque era muito caro, né? E agora, de um tempo para cá, o tarô ele voltou à moda, né? O tarô ele está em voga. Então tem muitas editoras relançando livros importantes de tarô, tá? Então aí fica esse aqui, porque agora tá chegando um quentinho do forno, tá? Recém-lançado, que é esse aqui, ó. 78 Graus de Sabedoria, né? De Rachel Pollack. A editora Pensamento reeditou esse livro nesse bonitão aqui, tá bom? Aí ele trouxe num livro só a abordagem, então, dos arcanos maiores e menores, tá? É um livro bonito, é um livro gostosinho, é tudo de bom esse livro. E o preço dele é muito mais razoável do que a gente pagou, quem tem ali as duas edições antigas, tá? Então fica a dica aí agora, não tem mais desculpa para não ter o livro da Rachel Pollack, porque a editora Pensamento nos presenteou com essa coisa linda, maravilhosa aqui. Outro livro de aprendizagem muito importante e de outra pessoa também muito importante nesse mundo do tarô, né? Raio Banzaf, é esse livro aqui, Manual do Tarô, Origem, Definição e Instruções para o Uso do Tarô. Raio tem outros materiais, tá? Mas para aprendizagem, acho que esse livro aqui é muito legal também. É outro livro que você aprende de forma profunda os significados, tá? Ele ilustra aqui com o tarô de Rider-Waite-Smith, mas aqui nos arcanos maiores ele também faz uma comparação da simbologia de Marsella com Rider-Waite-Smith. Aí traz numerologia, os arquétipos, citações, né, que fazem analogia ali com a figura arquetípica do arcano. Então é um livro muito profundo, muito bacana mesmo para estudar, tá? Para aprender tarô, tá?
E agora, gente, como a gente está falando de personagens, né, personalidades de tarô, pessoas importantes, né, na roda cultural do tarô, a gente tem uma pessoa aqui que não dá nunca para ficar de fora, que é Ney Naif, tá? Gente, o material do Ney Naif, esse material do Ney Naif, ele é tão importante, mas ele é tão importante, que aqui em casa, ó, tem dois iguaizinhos. Porque é um livro fundamental, tá? Esse livro aqui, olha, se não puder comprar nenhum dos que foram indicados anteriormente, tudo bem, né? Compra lá a Bíblia do Tarô para ter uma introdução e compra esse aqui. Esse livro é muito interessante, é muito legal, tá? Porque Ney Naif, ele é um estudioso, ele é tarólogo, ele é pesquisador, ele é um historiador, tá? Muito dedicado mesmo à informação, né? Como me fugiu aqui a palavra, a divulgação do tarô. Ele é uma pessoa demais, ele é muito simpático e ele tá aí ativo, né? Nos trazendo sempre, a colaboração dele é muito importante nesse universo do oráculo de tarô, tá? E esse livro, e ele é um mestre, tá? Ele é um mestre e esse livro aqui é muito, muito legal, porque é um livro de escola mesmo, tá? É um livro da escola do tarô, tá bom? Então ele traz aqui as lições, é um livro que tem prova, tem provinhas, então é um livro didático demais, a didática dele é muito, muito importante, tá? O ponto não tão positivo, vamos falar assim, né? É porque ele é um defensor de que a gente tem que estudar o tarô de Marsella, que o tarô de Marsella é o tarô que se deve aprender, né? E a gente hoje em dia sabe, né, que o tarô de Marsella ele é importante sim, né? A gente ter o conhecimento da estrutura, mas para estudar ele é meio ultrapassado, né? Mas isso não tira em nada que a grandeza, né, desse material, é ilustrado com um tarô dele mesmo, foi um tarô elaborado por ele para compor aqui o livro, mas é baseado no tarô de Marsella. Mas o material é muito, muito importante mesmo, é um livro bom, é um livro que vale a pena, tá? Eu diria até que é um livro obrigatório aí na estante de todo o tarólogo, tá bom? Gente, como esse livro tá muito... Esse livro não, como esse vídeo tá se estendendo, tá ficando um pouquinho longo e tem mais categorias ainda para eu apresentar para vocês, eu vou dividir, tá bom? Então eu vou parar por aqui, eu agradeço para quem esteve comigo até aqui e eu espero vocês daqui a pouquinho na parte 2 desse vídeo. Tchau, tchau!